Bom dia para vocês. Hoje, segunda-feira, 14 de setembro, já estamos no meio de setembro, né? Vamos fazer o nosso devocional. Olha lá, olha que linda essa palavra. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Então, tudo que a gente for fazer, né, na vida, a gente tem que consagrar ao Senhor, entregar nas mãos de Deus, né? Ele sabe de todas as coisas, né? Vamos lá para a nossa oração? Papai do céu, muito obrigado pela semana que se inicia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na sua presença, Deus. Abençoe, Senhor, os alunos que estão em sala, mas também aqueles que não puderam estar neste momento, Deus. Obrigada, papai, pela minha casa, pelos meus amigos, pelos meus familiares. E nunca nos deixe faltar nada, Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Em nome de Jesus, amém! Vamos lá, então, iniciarmos a nossa aula. Página 56. Nós fizemos essa página, mas eu vou relembrar para vocês, tá? Para dar continuidade no conteúdo. Página 56. Vamos falar sobre parágrafo, ó. Vou compartilhar com vocês a apostila. Só um minuto. Vamos lá, ó. Vamos falar sobre parágrafo. Já deixa o lapisinho, uma borracha aí do lado que a gente vai fazer uma atividade bem legal. Vamos lá. Observe, ó. Vamos estudar, então, o uso do parágrafo, né? Todo texto, ele inicia com o parágrafo. Vamos dar uma olhada nesses dois textos que nós temos aqui. Eita. Voltou demais, vamos lá. Página 56. Aqui. Agora sim. Vocês estão me ouvindo certinho? Parece que a professora tem hora que está travando, tá certo? Estão me ouvindo? Dá um joia. Estão conseguindo? Então vamos lá, nós vamos observar esses parágrafos desses textos. João, deixa eu ver o João aqui. Fale, João, bom dia. Professor, você está no módulo 2 ou no módulo 3? Eu estou no módulo 3 já, ó, na vermelhinha, ó. Tá.
tá? Página 56. Vamos lá no parágrafo. Vamos observar esses dois textos aqui. Já fizemos, só vou relembrar, tá? Então, parágrafo sempre vai ter em todos os textos que vocês forem ler. Sempre vamos iniciar com o parágrafo quando formos escrever um texto. Por exemplo, aqui, ó. Vocês vão identificar. Vamos identificar junto que nós já fizemos essa atividade. Que temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parágrafos. Lá na letra A está perguntando quantos blocos de textos há em cada uma dessas imagens. Então, cada parágrafo que você inicia até o ponto final do seu texto, do seu bloquinho de texto, é um parágrafo. Então, ó, lá no primeiro parágrafo do primeiro texto, meu parágrafo, né? Eu marquei para vocês lá e eu vou marcar para vocês como que eu identifico, né? Ó, são blocos de textos. Esse aqui é um bloquinho de texto. Ele iniciou com o parágrafo e terminou lá no ponto final. Então, eu tenho um bloco de texto. No caso aqui, eu vou ter 13 blocos de texto. Então, lá na letra A, na primeira imagem, eu tenho 13 blocos de texto. E na segunda imagem, vamos ver aqui. Quantos blocos de textos eu tenho? Então, vamos contar os parágrafos. Um parágrafo aqui. O segundo parágrafo aqui. E o terceiro, ó. Não tenho mais outro parágrafo, né? Ó. São 3. Quantos blocos de texto eu tenho, então? 3 blocos de texto, né? Eu tenho 3 parágrafos, então eu vou ter quantos blocos de texto? 3 bloquinhos, né, ó. Um bloco aqui, outro aqui. Então, a resposta da letra A que nós fizemos na aula passada, na primeira imagem eu tenho 13 blocos de texto. Na segunda imagem, eu tenho 3 blocos de texto. Vamos lá? Na letra B. Assinale com X a alternativa correta referente às imagens acima. Os blocos de texto das duas imagens têm o mesmo tamanho ou os blocos de texto das duas imagens têm tamanhos diferentes? Como a gente viu, ó, o tamanho do bloco de texto da imagem 2 é grandão, né? E aqui eu tenho bloquinhos de texto pequenininho, né? Então, eles são diferentes, né? Então, vamos marcar X na segunda opção. Os blocos de texto das imagens têm tamanhos diferentes. Vamos lá na questão 2. Vamos escrever um pouquinho. Cadê o João para ler para mim? João, você faz a leitura para a professora do texto da página 57. Consegue ler, João? Vamos, Michele, você poderia ler então para a professora? O texto da página 57.
Lívia, você poderia ler para a professora o texto da página 57? Era uma vez numa pequena cidade, às margens da floresta, uma menina de olhos negros e loiros cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os cabelos loiros e os olhos negros da menina. Isso, então, é um trecho da história, né, de Chapeuzinho Vermelho, né? É um livro, né, da história da Chapeuzinho Vermelho. Muito bem, Lívia, muito obrigado. Vamos lá, então. O que está faltando nesse texto? O que nós estamos estudando que neste texto não tem? O parágrafo, né? Agora, vocês vão copiar esse texto, organizando os parágrafos. Então, vamos lá. Uma dica para vocês começarem a... coloca o dedo indicador e deixa esse espaço do dedo indicador e começa a escrever o texto. Antes do era uma vez, você coloca o seu dedo indicador aqui na número 2 e começa a fazer o texto. Aí vocês vão organizar o texto colocando parágrafo no texto. Vamos lá, eu quero todos fazendo essa atividade. Então, aqui, ó. Eu não vou começar bem do início da linha, né? Eu vou deixar um parágrafo, aí eu vou começar. Era uma vez. Aí vocês continuam, tá? Lembrando do parágrafo. Depois vocês vão me dizer quantos parágrafos tem neste texto que a Lívia leu e que vocês vão reescrevê-los aqui embaixo, organizando os parágrafos. Uma dica para vocês: utilize o dedo indicador para dizer que é um parágrafo, ou você pode pintar uma pontinha aqui, ó. Pintar de verde para destacar. Você pode pintar aqui, ó. Esse é um parágrafo, ó. Aí você vai começar a escrever seu texto. Toda vez que tiver um parágrafo, você faz um quadradinho, uma bolinha igual da professora aqui e começa a fazer seu texto para você identificar que é um parágrafo. Podem começar a fazer.
Todos já identificaram o primeiro parágrafo lá do texto? Conseguiram começar a escrever o texto, iniciando com o parágrafo? Muito bem, Yara. Caleb, bom dia. Conseguiu se localizar na página 57, tá? Nós estamos realizando atividade com o uso do parágrafo. Giovana está conseguindo fazer atividade. Graziele. O primeiro parágrafo, né, era uma vez, e aí ele tem um bloquinho de texto, né? Aí o segundo parágrafo, outro bloco de texto. Então, nós temos 2 parágrafos nesse trecho da história do Chapeuzinho Vermelho.
Oi, Yara, pode falar? Já terminei. Terminou? Tá, vamos lá na... Vou aguardar mais um minuto, tá? E aí a gente já termina a explicação. Então, vamos lá, ó. Comecei a escrever cada parágrafo, tá? Só para vocês identificarem que nós vamos ter 2 parágrafos, então nós vamos ter 2 blocos de parágrafo. Sempre um parágrafo vai começar à esquerda, nunca à direita, sempre à esquerda, sempre à sua esquerda, nunca à sua direita. Então, uma dica, coloca o dedo indicador aí no seu caderno e depois deixa esse espaço e começa a escrever o texto. Ou faz um quadradinho, pinta, né? Só para vocês identificarem que é um parágrafo ou um círculo, igual a professora fez aqui. Vamos lá na questão número 2. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Alguns textos. Vamos lá, ó, grifando, muito importante esse aqui, ó. Se eu perguntar para vocês na prova, o que é um parágrafo? São alguns textos divididos em blocos, chamamos parágrafo, que são indicados por um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada um dos blocos. É igual eu falei, sempre o parágrafo vai começar pela esquerda, nunca pela direita, né? Vocês sabem que temos versos, poemas,
cantigas, letras de canções, esses textos, eles não possuem parágrafo. Se você for ler um poema, ele não vai ter parágrafo, né? João pode falar. Cadê você, João? Deixa eu abrir aqui. Aqui. Pode falar, João. Ô, professora. Oi. Eu queria que você levantasse um pouco a tela, para não poder enxergar o segundo parágrafo. Espera aí. Olha, o primeiro vai começar. O primeiro parágrafo vai começar com era uma vez numa pequena cidade. Aí você vai terminar todo o texto, tá? E o segundo parágrafo começa um dia com um retalho e você vai finalizar o texto. Vamos lá na página 58 para eu explicar a atividade para vocês. Observe o exemplo, depois complete os textos de acordo com a imagem. Olha só o exemplo. Esta é a ararinha azul. Ela é um dos animais mais ameaçados de extinção no planeta. O ambiente natural dela é a caatinga. Ela gosta de comer flores, frutos e sementes. Quantos blocos de texto eu tenho aqui? Eu tenho, ó, um bloco, 2 blocos, 3 blocos de texto, né? Todos eles com parágrafo. Olha só o espaço do parágrafo entre os textos. Nas duas imagens aí embaixo, eu só tenho um bloco de texto. Vocês vão escrever mais um, tá? Então, vocês vão criar uma frase com um bloco de texto, colocando parágrafo. Então, ó, aqui começou o parágrafo, né? Este é o mico-leão dourado. Ele também está ameaçado de extinção. Então, vocês aqui nessa linha em branco, vocês vão começar o parágrafo e vão criar mais uma frase relacionada ao desenho, ao mico-leão dourado. O que ele gosta de fazer na natureza? Ficar pulando de galho em galho. O que ele gosta de comer? É uma frase, tá? Aqui na onça pintada, ó, já tem um texto, um bloquinho de texto. Esta é uma onça pintada, ela é um símbolo do Pantanal. Aqui vocês vão começar com o parágrafo, ó, sempre na mesma posição, né, ó. Para o pontinho do parágrafo, vocês vão iniciar uma frase aqui, ó. Então, cada desenho deste vai ter 2 blocos de texto. Já tem um, vocês vão fazer mais um. Tá bom? Nós já vamos finalizar a nossa aula. Façam essa atividade, então, lá da página 57, para quem não terminou, e da página 58, essas duas frases que estão faltando para completar o bloco, esse texto, né? Então, vai ter 2 blocos de texto em cada imagem. Lembrando do ponto final, tá? Ao finalizar a frase, usando a vírgula corretamente. Nós já vamos trabalhar vírgula também.